Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós daremos início à leitura do Evangelho segundo São Marcos. Se você está comigo, por favor, deixe o seu like, assista o vídeo até o final e se inscreva no meu canal. Vamos à leitura. Capítulo 1. Começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Apresentação do Messias, o anúncio da chegada do Messias. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro na tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava: Depois de mim vai chegar alguém mais forte do que eu. E eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. O Messias é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando e o Espírito, como pomba, desceu sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado. Jesus vai enfrentar o mal. Em seguida, o Espírito impeliu Jesus para o deserto, e Jesus ficou no deserto durante 40 dias. E aí era tentado por Satanás. Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. A cegueira das autoridades. A pregação de Jesus. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galiléia, pregando a boa notícia de Deus. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa notícia. Seguir a Jesus é comprometer-se. Ao passar pela beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Estavam jogando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: Sigam-me e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes. Jesus logo os chamou e eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo a Jesus. Jesus vence a alienação. Foram à cidade de Cafarnaum, e no sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Nesse momento, estava na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro, que começou a gritar: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus ameaçou o espírito impuro: Cale-se e saia dele. Então o espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu dele. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos impuros e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a redondeza da Galiléia. Ser livre para servir. Saíram da sinagoga e foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo eles contaram isso a Jesus. Jesus foi aonde ela estava, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre deixou a mulher e ela começou a servi-los.
À tarde, depois do pôr do sol, levavam a Jesus todos os doentes e os que estavam possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de vários tipos de doença e expulsou muitos demônios. Os demônios sabiam quem era Jesus e por isso Jesus não deixava que eles falassem. Jesus rejeita a popularidade fácil. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram atrás de Jesus, e quando o encontraram, disseram: "Todos estão te esperando." Jesus respondeu: "Vamos para outros lugares, às aldeias das redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E Jesus andava por toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus e os marginalizados. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: "Se queres, tu tens o poder de me purificar." Jesus ficou cheio de ira, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fique purificado." No mesmo instante a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Então Jesus o mandou logo embora, ameaçando-o severamente: "Não conte nada para ninguém. Vá pedir aos sacerdotes para examinar você, e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles." Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte as pessoas iam procurá-lo. Capítulo 2. Jesus liberta pela raiz. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo na cidade de Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa, e tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar nem na frente da casa, e Jesus anunciava a palavra. Levaram então um paralítico, carregado por 4 homens, mas eles não conseguiram chegar até Jesus, por causa da multidão. Então fizeram um buraco no teto, bem em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os seus pecados estão perdoados." Ora, alguns doutores da lei estavam aí sentados e começaram a pensar: "Por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem poder para isso." Jesus logo percebeu que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: "Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: 'Os seus pecados estão perdoados', ou dizer: 'Levante-se, pegue a sua cama e ande'? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico, eu ordeno a você: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa." O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim." Jesus rejeita a hipocrisia social. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos. E disse para ele: "Siga-me." Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que Jesus come e bebe junto com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu e respondeu: "As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores." Jesus provoca ruptura. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus:
Porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Então, enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum. Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos, e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho novo deve ser colocado em barris novos. Jesus liberta da lei. Num dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo caminho e arrancando as espigas. Então, os fariseus perguntaram a Jesus: Vê, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote. Comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou essa leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça aí o seu comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia e que o Senhor continue te abençoando. Grande abraço e tchau.